Sabe aquele momento em que tudo o que você queria era uma resposta de Deus? Uma mudança? Um alívio? Mas ao invés disso, o que vem são mais processos, mais silêncio, mais confrontos internos. Parece até que Deus está demorando ou que não está te ouvindo. Mas o que você ainda não percebeu é que Ele já está trabalhando. Só que não é nas circunstâncias primeiro, é em você, no seu coração, no seu caráter. Porque antes de mudar o que está ao seu redor, Deus está preparando o que está dentro de você. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Existe um propósito muito maior por trás de cada silêncio, de cada espera, de cada processo que você tem enfrentado. Deus não te deixou de lado. Ele não se esqueceu de você. Na verdade, Ele está te moldando com um cuidado que só quem te ama de verdade poderia ter. Porque antes de mudar o que está fora, Deus sempre trabalha o que está dentro. E nesse trabalhar, Ele fortalece sua fé, amadurece sua esperança, alinha seus sentimentos e transforma a sua visão. O que hoje parece atraso é proteção. O que parece resistência é construção. E o que parece um tempo perdido é justamente o tempo onde Deus está escrevendo os detalhes da sua nova estação. Porque como está escrito em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa obra começa primeiro no seu interior. É no invisível que Ele está agindo. É no silêncio que Ele está te renovando. E é nesse processo que você está sendo preparado para viver tudo aquilo que Ele já sonhou para você. Quando Deus permite que o cenário não mude de imediato, é porque Ele está construindo dentro de nós aquilo que o futuro vai exigir. Muitas vezes, olhamos para a vida esperando que as respostas venham na forma de portas abertas, soluções rápidas ou caminhos fáceis. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, escolhe trabalhar primeiro em áreas que nós mesmos não enxergamos. Aquelas feridas escondidas, aqueles medos não tratados, aquelas inseguranças que nos impediriam de permanecer firmes quando a bênção chegasse. É como se Ele estivesse preparando o solo do nosso coração, para que quando vier a chuva da promessa, ela não se perca em terra dura. Como diz em Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque antes da resposta, Deus sempre trabalha na estrutura que vai sustentar aquilo que Ele tem para nós. E é nesse tempo de espera que Deus mais se aproxima da gente. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, mesmo quando a oração parece que não passa do teto, Ele está ali, ajustando, tratando, lapidando. Porque o que Ele tem para sua vida não é algo frágil, não é algo que pode ser destruído pelo primeiro vento de oposição. Por isso, Ele fortalece o que está dentro antes de entregar o que está fora. É como aquele ouro que passa pelo fogo, mas não para ser destruído, e sim para ser purificado. Como está escrito em 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E pode ter certeza, cada lágrima sua nesse processo, Deus tem recolhido, nada tem sido em vão. Muitas vezes a gente olha para os outros e pensa, por que a vida deles parece tão mais fácil? Por que as respostas vêm tão rápido para eles e para mim tudo é tão demorado? Mas o que você talvez não veja é que Deus tem um propósito específico e pessoal com você. O que Ele está fazendo em sua vida é único. Não se compara, não se mede, não se apressa. Cada detalhe do que você está vivendo está nas mãos dEle. O que parece demora é cuidado. O que parece distância é preparação. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o tempo que você está vivendo agora é o tempo de ser fortalecido por dentro,
O Senhor é aquele que conhece o íntimo do nosso ser. Ele sonda pensamentos, emoções, intenções. Ele sabe o que nos tira a paz nas madrugadas, o que faz o coração acelerar sem motivo, os medos que escondemos até de nós mesmos. Por isso, o trabalhar dele é tão profundo. Jesus disse em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso significa que, se você está passando por um tempo de limpeza, é porque ele sabe que você tem potencial para dar muito mais fruto. Ele sabe o que pode florescer de dentro de você, mas antes, precisa tratar, precisa fortalecer, precisa alinhar. Há momentos em que a gente pensa que está sendo esquecido, mas Deus trabalha de forma silenciosa, como aquele agricultor que, mesmo antes de vermos a plantação crescer, já está cuidando da raiz, regando o solo, protegendo contra as pragas invisíveis. Tem coisas que ele te livrou, que você nem sabe. Tem batalhas que ele venceu por você, que os seus olhos nunca viram. Porque enquanto você achava que nada estava acontecendo, o céu estava em movimento ao seu favor. Como diz o Salmo 121:4, eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não descansa. Ele cuida de você em cada detalhe. E o que dizer daquelas situações onde tudo parece sair do controle? Onde portas se fecham, onde pessoas se afastam, onde oportunidades desaparecem. Sabe, às vezes Deus precisa tirar da nossa vida aquilo que nos acomodaria, aquilo que nos distrairia, aquilo que nos impediria de crescer. Porque Ele não está apenas te preparando para o que você pediu, mas para o que Ele sonhou para você. E o que Ele sonha é sempre maior. Como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um infinitamente mais te esperando. Mas antes, Deus cuida da base, cuida do interior. Talvez você não entenda agora. Talvez o que você está vivendo não faça sentido. Talvez o cansaço emocional já tenha batido na porta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem noites em que parece que você não vai suportar. Mas eu quero te lembrar. O mesmo Deus que te permitiu entrar nesse processo é o Deus que vai te sustentar até o final. Ele te vê. Ele te escuta, Ele te entende. Como está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está segurando a sua mão. E mesmo que você não perceba, você não está sozinho. E saiba, a cada amanhecer, Deus está renovando dentro de você aquilo que vai te fazer permanecer de pé quando as promessas começarem a se cumprir. Ele está te dando maturidade emocional, estabilidade espiritual e força interior. Porque a bênção que Ele tem para você não é pequena. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e entender que todo esse processo foi amor, foi cuidado, foi preparação. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o silêncio, até a espera, até esse momento que você está vivendo agora. Tudo, absolutamente tudo, está nas mãos dele. E quando Deus trabalha no caráter, Ele não faz por impulso ou por acaso. Ele faz com precisão, com propósito, com amor, que vai além do que conseguimos compreender. Ele sabe que há coisas dentro de nós que, se não forem tratadas agora, podem nos ferir mais adiante. Por isso Ele não tem pressa. Ele molda com paciência, lapida com cuidado, remove o excesso, trata os desequilíbrios emocionais, reconstrói aquilo que foi quebrado por decepções antigas. Ele nos ensina a confiar de verdade, a esperar com fé, a perseverar mesmo quando a alma grita por respostas. Em Hebreus 12:11 está escrito:
Na verdade, toda disciplina, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. E essa disciplina é o processo invisível de transformação que vai formando dentro de nós uma estrutura espiritual forte, resistente, madura, capaz de permanecer firme quando as tempestades vierem. Deus trabalha onde ninguém vê, nas áreas que muitas vezes nem nós queremos olhar. Ele mexe em raízes antigas, toca em feridas que tentamos esconder, traz à tona sentimentos que precisam ser tratados. E mesmo que no momento tudo pareça desconfortável, doloroso ou até mesmo confuso, é nesse lugar de vulnerabilidade que ele mais opera. Ele vai até o fundo da alma e começa a reorganizar pensamentos, redirecionar propósitos, transformar intenções. Porque mais importante do que o lugar onde você está, é a pessoa que você está se tornando. Filipenses 2:13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E é essa vontade que está te conduzindo. Mesmo que você ainda não compreenda por completo, a construção do caráter não é um processo rápido, não acontece da noite para o dia. É algo contínuo, um trabalho minucioso de Deus dentro de nós. Ele permite situações que vão expor nossas fragilidades, não para nos envergonhar, mas para que possamos enfrentá-las, vencê-las, amadurecer com elas. Cada momento de espera, cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, tudo isso está sendo usado por Deus como ferramenta de crescimento. Como diz em Tiago 1:4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que hoje parece um ciclo interminável, amanhã será o testemunho da sua superação. E Deus não trabalha apenas para o agora, Ele te vê no futuro. Ele sabe os desafios que você ainda vai enfrentar, as responsabilidades que vai carregar, as pessoas que vai impactar. Por isso, o que Ele faz hoje tem reflexo em toda a sua caminhada. Ele está te ensinando a confiar sem ver, a descansar sem entender, a obedecer sem questionar. Ele está te treinando para momentos que você nem imagina que virão, assim como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe onde tudo isso vai te levar, e é exatamente por isso que ele não abre mão desse processo. Existem momentos que o coração até tenta se fechar, a mente busca justificativas, e o corpo sente o peso da espera. Mas é nesses momentos que a graça de Deus te alcança de forma mais profunda. É quando o cansaço parece dominar que o Espírito Santo vem e sopra ânimo. Renova a esperança, traz aquele consolo que só quem já viveu sabe como é. O Senhor é aquele que recolhe cada suspiro cansado, que entende cada lágrima sem explicação e que transforma cada dor em propósito. Como diz o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto, tão perto, que até o que você sente sem conseguir dizer, Ele compreende por completo. E quando você acha que está fraco demais para continuar, é justamente aí que Deus derrama uma porção nova de força. Ele te sustenta de formas que você nem imagina. Levanta pessoas para te encorajar, te dá sinais em pequenos detalhes do dia, te faz lembrar de promessas antigas e reacende dentro de você aquela certeza de que tudo o que Ele começou, Ele vai terminar. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é nessa fraqueza aparente que o poder de Deus se manifesta, te revestindo de coragem, de fé, de uma perseverança que não se explica, só se sente. Deus te conhece muito além da superfície. Ele sabe o quanto você já superou,
Quantas vezes você quis desistir? Quantas noites em claro? Quantas batalhas internas? E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada passo seu, cada oração, cada momento de entrega está sendo escrito diante dele. O céu está em movimento por sua causa. E mesmo que os olhos naturais não consigam perceber, o mundo espiritual está trabalhando a seu favor. Como diz em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele é o Deus que vai com você, em cada etapa, em cada estação, em cada detalhe. E ainda que o tempo pareça longo, ainda que as respostas não venham na velocidade que você gostaria, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas antes, ele vai formar em você um caráter aprovado, uma fé sólida, uma esperança viva. Porque quando a promessa chegar, você não vai apenas receber, você vai permanecer, vai desfrutar, vai testemunhar. Como diz em Lamentações 3:25-26, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio que hoje te incomoda, amanhã será o testemunho da fidelidade de um Deus que nunca falha. E quando entendemos que o maior propósito de Deus é nos transformar por dentro, antes de transformar o que está fora, começamos a enxergar os processos com um olhar mais maduro. Percebemos que Deus não está apenas preocupado com o nosso conforto momentâneo, mas sim com a nossa estrutura emocional, espiritual e até mesmo com o nosso comportamento diante das situações da vida. Ele está nos ensinando a desenvolver a paciência, a resiliência e a verdadeira fé. A fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Como diz em Romanos 5:3-4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus está te levando a um lugar de experiência, onde a sua história com Ele vai ter marcas profundas de crescimento e aprendizado. Uma das lições mais fortes que Deus nos ensina nesses momentos é a confiar no tempo dele, saber esperar sem murmurar, permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro de nós quer acelerar os processos. Deus nos chama a aprender a ter uma fé madura, uma fé que sabe que Ele trabalha enquanto nós descansamos nele. E descansar em Deus não é parar de agir, é continuar obedecendo, permanecendo e caminhando, mesmo sem ver os resultados imediatos. Como diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O tempo de Deus é sempre o tempo certo, e Ele nunca chega atrasado. Deus também nos ensina, nesses processos, a abandonar a nossa necessidade de controle. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer controlar tudo, os resultados, os caminhos, os detalhes. Mas a vida com Deus é justamente o oposto. É aprender a entregar, a confiar, a soltar o controle e permitir que Ele guie cada passo. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É nesse lugar de entrega total que Deus começa a alinhar tudo o que está fora, mas só depois de alinhar o que está dentro. Outro ensinamento profundo que Deus nos dá quando trabalha o nosso caráter é sobre o valor da obediência. Não a obediência forçada, mas aquela que nasce do entendimento, da confiança e da reverência. Obedecer mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando a nossa lógica humana aponta para outro caminho, porque muitas vezes a resposta que esperamos de Deus só virá depois da nossa obediência a pequenas direções que Ele nos dá.
Como aconteceu com tantos homens e mulheres na Bíblia, que viveram grandes promessas porque decidiram obedecer antes mesmo de entender, como está escrito em Deuteronômio 28:2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Existe uma colheita de bênçãos esperando por aqueles que decidem obedecer. Deus também nos ensina a desenvolver gratidão no meio do processo. É fácil agradecer quando tudo vai bem, mas o verdadeiro caráter de um filho de Deus é revelado quando ele consegue agradecer mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo quando o cenário ainda não mudou, o louvor no meio da espera tem um poder transformador. Ele muda o ambiente espiritual. Ele fortalece a alma. Ele atrai a presença de Deus. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando aprendemos a agradecer pelo que temos e pelo que ainda não temos, mostramos para Deus que estamos prontos para receber mais. Além disso, Deus trabalha a nossa visão. Ele amplia a nossa forma de enxergar a vida, as pessoas e até os problemas. O que antes era visto como um obstáculo intransponível, com o tempo se transforma em uma oportunidade de crescimento. Deus nos ensina a olhar com olhos espirituais, a discernir as situações com sabedoria, a não agir por impulso, a esperar o momento certo de falar, de agir, de decidir. Como está escrito em Tiago 1:5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A sabedoria que vem do alto é um dos maiores frutos que o processo de amadurecimento nos oferece. Outro ensino precioso que Deus nos dá enquanto trabalha em nosso caráter é a importância da constância. Não é sobre começar bem, mas sobre permanecer firme até o fim. A vida com Deus é feita de permanência, de levantar todos os dias e escolher confiar, escolher buscar, escolher caminhar. Mesmo que as emoções oscilem, mesmo que o desânimo bata na porta, Deus nos ensina que a constância gera raízes profundas, como diz em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada oração, cada jejum, cada lágrima, tudo tem um peso eterno. E por fim, Deus nos ensina a não medir o sucesso da nossa caminhada pelos resultados visíveis. Ele nos chama a olhar para o que é eterno, para o que realmente tem valor. Enquanto o mundo mede sucesso por conquistas externas, Deus mede pelo quanto o nosso coração está alinhado com o dele, pelo quanto estamos sendo transformados à imagem de Cristo, como diz em 2 Coríntios 4:16-17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo o que você está vivendo agora faz parte desse peso de glória, desse processo de transformação, desse plano eterno que Deus está realizando em você, passo a passo, dia após dia. E depois de tudo isso, depois de cada palavra, cada reflexão, cada ensinamento que o Espírito de Deus trouxe até aqui, o que fica dentro do nosso coração é a certeza de que o trabalhar de Deus é perfeito. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando o tempo parece longo, mesmo quando as respostas parecem distantes, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está cuidando, está moldando, está refinando, está lapidando cada detalhe da nossa alma. Porque o Senhor não tem pressa em nos entregar o que pedimos. Ele tem zelo em nos preparar para receber. Ele tem cuidado em formar em nós um caráter aprovado, uma fé inabalável, uma esperança viva. E se hoje você sente esse mover dentro do seu espírito, se hoje essa palavra tocou em áreas profundas do seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui. Deus te fez ouvir até o final.
porque Ele está liberando um novo tempo sobre a sua vida. Ele está dizendo: filho, filha, eu ainda estou trabalhando, mas o que vem depois desse processo será muito maior do que você imagina. Como está escrito em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória para ser revelada em você, e Deus vai cumprir. E antes de encerrar essa mensagem, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração poderosa. Uma oração de entrega, de confiança, de alívio da alma, para que tudo o que falamos aqui, tudo o que o Espírito Santo ministrou, seja selado no seu coração. Vamos juntos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma entregue, reconhecendo que precisamos tanto do Teu cuidado, tanto do Teu toque. Senhor, nós entendemos que o Teu processo em nossas vidas vai além do que os nossos olhos podem ver. E mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, nós escolhemos confiar, escolhemos descansar em Ti. Senhor, trabalha em nosso caráter, molda o nosso interior, fortalece a nossa fé, tira de dentro de nós toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, restaura o nosso ânimo, renova as nossas forças. Que o Senhor continue nos guiando, nos ensinando a esperar, nos ensinando a permanecer. Que a Tua graça nos sustente nos dias difíceis e que o Teu Espírito Santo nos envolva com consolo e paz. Senhor, eu apresento cada pessoa que está orando comigo agora, cada coração, cada lágrima, cada pedido não dito. Que o Senhor venha com provisão, com respostas, com refrigério e com direção. Em nome de Jesus, nós declaramos: a nossa vida está nas Tuas mãos. E o Senhor continuará o bom trabalho que começou em nós. Amém. E se essa oração falou com você, se essa mensagem trouxe alívio, esperança e renovação, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Que Deus continue fortalecendo o seu coração todos os dias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido agora, se inscreva. Venha fazer parte dessa família. Ativa o sininho das notificações, porque aqui todos os dias tem uma palavra nova, um direcionamento de Deus, um tempo de consolo e fé. Deixa também o seu like, o seu comentário. Me conta o que Deus falou com você através dessa palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir. Vamos juntos continuar nessa caminhada, permanecendo firmes, crendo, confiando e esperando, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que podemos imaginar.